Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Surto Coletivo. Aquele vídeo onde eu te conto de algum assunto bem surtado pra gente ficar surtado junto, todos nós coletivamente. Antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de já curtir aqui o vídeo se você gosta de Surto Coletivo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E hoje eu vou te contar de dois casos diferentes. Mas antes de começar a falar desses casos, eu quero te fazer uma pergunta. E aí eu quero que você me responda no final do vídeo, tá? Você acha que é possível que alguém possa consentir com o próprio assassinato? A nossa primeira história é a história da Sharon Rena Lopatka. Eu acho que eu pronunciei isso certo, não sei. O sobrenome final é um pouco difícil. A Sharon nasceu nos Estados Unidos no dia 20 de setembro de 1961. Ela era a mais velha de 4 filhas e ela nasceu numa família extremamente conservadora e tradicional. Pra dar uma escapadinha desse controle da família, a Sharon se envolvia em muitas atividades extracurriculares na escola. Ela jogava vôlei, jogava rock, cantava no coral da escola, participava também do jornal da escola, também participava de várias peças, ainda era ajudante de professor e assistente de enfermagem. Tudo pra tentar passar o menos de tempo possível em casa. Ou pelo menos é isso que as pessoas próximas a Sharon achavam. Logo no início dos anos 90, a Sharon se casou com o Vitor Lopatka, que era um eletricista cristão. Isso já foi um problema ali pra família dela, porque a família dela é uma família judia e eles não gostaram que ela casou com um cristão. Eles já acharam ali que isso era algum tipo de rebeldia, que eles falharam como pais porque ela estava casando com um cristão. Algumas pessoas diziam que o casamento era realmente um tipo de ato, assim, de rebeldia mesmo contra os pais. Porque por mais que a Sharon realmente parecesse que gostasse muito do Vitor, ainda assim também meio que parecia que ela gostava, que os pais não gostavam daquela relação, sabe? Quando ela se casou com o Vitor, inclusive, os pais não foram no casamento, foi a partir daí que eles cortaram totalmente a relação com a Sharon. O Vitor, ele era um eletricista, ele ganhava bastante dinheiro, assim, ele até conseguiria manter a família, só ele. Mas a Sharon, ela, como eu disse, né, anteriormente, ela não era muito de ficar parada, não, ela não gostava. Então, imagina, ali nos inícios dos anos 90, né? Ela começou a se meter ali na internet, bem no inicinho da internet, e viu a internet como uma possibilidade de fazer mais dinheiro. Assim como quem? Eu. Mentira, nem foi por causa disso que eu comecei a fazer vídeo. Enfim, em 1995, a gata já tinha uma loja onde ela vendia guias de decoração de interiores para as pessoas. Era realmente uma gata visionária. O nome dessa lojinha era House of Dion e ela até que assim, conseguiu uma grana fazendo isso. Ela começou a expandir os negócios dela. Ela resolveu também começar a prestar serviços de vidente e leituras psíquicas. Aí, assim, não se sabe se a Sharon realmente acreditava que ela tinha poderes psíquicos ou se ela fazia isso só para tirar dinheiro de adolescente. Mas o importante aqui é que ela mirava realmente um público mais novo de adolescente, sabe? Que é uma galera que é um pouco mais vulnerável a isso, né? A esse tipo de golpe, sabe? Ela estava postando em vários fóruns com o nome de Vision Dion. Ela dizia que ela era a mística mais poderosa dos Estados Unidos. E ela sempre publicava em fóruns de adolescentes. E ela dizia que ela poderia ajudar a pessoa a ter o amor de volta em 3 dias, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Feitiço pra ganhar dinheiro. Ela vendia essas coisas. Aí, um belo dia, a Sharon disse pro marido dela, o Vitor, que ela ia fazer uma viagem pra Georgia, que é um estado nos Estados Unidos, com umas amigas, e que ia ser uma viagem meio tipo das garotas, sabe? Que ele não ia querer ir, ia ser mó zoado pra ele ir. Aí ela foi, viajou. Só que depois de uma semana, ela não apareceu de volta e nem deu nenhuma notícia pro Vitor. Aí o Vitor começou a achar estranho. Ele começou a entrar em contato com a família, com os amigos, né, da família, e ninguém sabia de nada. Inclusive, as amigas que disse que ia também não ia. Quer dizer, não foi. Aí ele começou a vasculhar a casa pra tentar descobrir se ele achava alguma coisa e tal. E ele encontrou uma carta escrita pela Sharon, que ela tinha deixado pra ele. E nessa carta, ela dizia que ela tava largando dele, que ela não ia mais voltar. E ela falava umas coisas assim um pouco obscuras, sabe? Ela dizia assim na carta: se o meu corpo nunca for encontrado, não se preocupe, saiba que eu estou em paz. E ela também pedia na carta para que o Vitor não fosse atrás do assassino dela. Aí o Vitor olhou aquilo e falou: nossa, mas é claro que não. E foi imediatamente pra polícia. Logo de início, os policiais já descartaram o Vitor como suspeito, né? O cara tava lá, chegando com tudo, falando: acho que esse cara não é não. E foram na casa pra investigar e tentar ver alguma pista, né? Quando eles estavam lá perguntando pro Vitor mais coisas sobre a Sharon, ele contou, né, que ela tinha uma lojinha online que chamava House of Dion, que ela ganhava um dinheirinho ali com isso. Ele disse que ela sempre gostou muito de tecnologia, né? Tava sempre no computador. Aí a polícia
pediu, então, para levar o computador para eles verem se tinha alguma coisa ali, né? E com a autorização do Vitor, eles levaram embora. Inclusive, nessa época, tinha sido recém-criado o Departamento de Crimes Cibernéticos nos Estados Unidos. Então, foram eles que se encarregaram de verificar o que tinha ali no computador. E a partir daí, a história que eu vou te contar agora é tudo baseado no que os policiais conseguiram descobrir pelo computador. Tanto pelo histórico de visitas delas em sites diferentes, tanto pelo perfil que ela tinha em diferentes fóruns e o acesso aos e-mails dela. E aqui é importante dizer que não teve, em nenhum momento, nenhuma intenção de esconder o que estava acontecendo. Assim, tava tudo lá. A Sharon aparentemente não tentou apagar nada. Talvez porque naquela época, né, não se imaginava que iriam vasculhar o computador, né, enfim, era uma coisa muito nova, mas enfim, não tentou apagar. A Sharon, ela não usava o computador dela só para vender guia de decoração, não. Ela começou a acessar uns fóruns que eram de conversas adultas, mais 18. Os fóruns que a Sharon frequentava eram fóruns de pessoas falando de fetiches obscuros que elas tinham. E aí dava pra ver que a Sharon, ela tinha vários fetiches, assim, que eram um pouco mais diferentes, sabe? Que ela gostava de participar desses fóruns. Mas que também, além dela ter esses gostos, ela também tentava lucrar com isso. Porque a gata, ela tentava ganhar dinheiro com o que passasse na frente dela. Ela tava sempre em sites de que é fetiche com fezes, e até em alguns fóruns e vários outros fóruns com um conteúdo, assim, mais extremo. Ela não se interessava em fórumzinho baunilhazinha, não, tá? O negócio dela era bem, bem hardcore. E aí, em cada um desses fóruns, ela criava um perfil diferente pra ela, sabe? Ela assumia uma personalidade diferente. Às vezes, ela era uma menina pequenininha, novinha, que tava começando, que não entendia muito bem direito, sabe? Às vezes, ela era uma dominatrix gigante, obesa, que queria dominar os homens. E ela ficava descrevendo sobre as aventuras dela. Só que assim, não existe nenhum indício de que essas coisas que ela escrevia, que ela estava fazendo, realmente tivessem acontecido, tá? Assim, ao que tudo indica, era só ela contando historinha mesmo. E ela ainda tentava vender as calcinhas e as roupas de baixo dela usadas. Você ainda podia dizer por quanto tempo você queria que ela usasse a calcinha pra ela vender pra você, sabe? Ela aceitava pedido. E com o passar do tempo, né, eles vendo o histórico de posts dela nesses fóruns, eles foram vendo que os posts dela foram ficando cada vez, assim, mais sinistros. Ela começou a tentar vender nos fóruns vídeos que ela dizia que ela tinha de pessoas sendo de verdade. Ou então pessoas realmente, assim, sendo machucadas de verdade. E ela dizia até que ela aceitava comissão também. Se você quisesse um vídeo específico, ela podia produzir pra você. E aí tinha vários vídeos ali que ela dizia que ela produzia. Como, por exemplo, vídeos de uma giganta, uma pessoa gigante, enorme, que esmagava homens. Vídeo de mulher sendo congelada, virando estátua. E aí tinham pessoas que comentavam, dizendo que elas tinham recebido aquele vídeo, fazendo os comentários assim, muito, ai meu Deus, ela é a melhor de todas, eu nunca vi um vídeo tão bom, é muito melhor do que todos os outros vídeos que eu já vi de gigante. Dava a entender que era ela mesma comentando com outros perfis fakes pra parecer que eram pessoas que tinham comprado os vídeos dela. Porque, assim, ela não tinha uma produtora, não foi encontrado nunca nenhum indício de que, de fato, esses vídeos foram produzidos ou que ela algum dia teve esses vídeos. Parecia que era ali só um golpe de internet, sabe? Pra pessoa tentar comprar um vídeo que não existe. E que ela tava tentando fazer com que parecesse mais real. Comentando com outros perfis. Porque eles até conseguiram encontrar pessoas reclamando em outros fóruns que tentaram comprar vídeo dela e que nunca receberam. E aí a Sharon continuava postando nesses fóruns coisas sobre os desejos dela, né, e tal. E ia ficando cada vez mais extremo mesmo. Em um fórum, por exemplo, ela falou que ela queria que forçassem ela a comer até que ela chegasse a pelo menos 215 quilos. E aí eu vou ler até esse post, tá? Não estou interessada em correspondência por e-mail ou alimentação por telefone. O que realmente gostaria é da experiência real. Eu estou disposta a ser alimentada à força para atingir o meu objetivo, se necessário. Também estou disposta a me mudar, se for preciso, para encontrar o alimentador certo. Espero que alguém esteja disposto a me ajudar e compartilhar a experiência mais erótica da sua vida. E, curiosamente, ela também falava no final do post que ela não queria pessoas casadas, que ela não queria interferir no casamento de ninguém, sendo que a própria era casada, né? A gata era casada. O casamento dela, tudo bem. E ela também fazia posts, muitos posts, que o que tinha em comum entre todos esses posts
é que ela dizia que ela queria morrer durante uma relação. É que ela achava que essa poderia ser a melhor experiência que ela teria na vida dela. Ela dizia abertamente que ela queria ser torturada até a morte, em vários posts. Tem um post dela num fórum em que ela falava o seguinte, abre aspas, quer conversar sobre tortura até a morte? Oi, o meu nome é Gina. Eu queria saber se alguém aí gostaria de conversar comigo sobre o assunto mencionado acima. Eu tenho uma certa fascinação por tortura até a morte. E é claro que eu não posso falar sobre isso com os meus familiares e amigos. Eu adoraria trocar e-mails com alguém. Se alguém estiver interessado, escreva para mim em blá 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 @ao.com. Espero que ninguém ache estranho. Eu só quero conversar sobre isso. E aí, quando ela começava a conversar com as pessoas, chegava uma hora que ela começava a falar sobre passagem pra ela ver a pessoa, encontro presencial, começava a falar como é que ia ser, detalhar o que eles iam fazer quando eles se encontrassem. E aí tinha muita gente que pegava e se assustava, né? Porque uma coisa era você falar sobre isso, outra coisa é você de fato querer fazer isso. Porque as pessoas começavam a achar que realmente de fato era isso que ela queria mesmo, sabe? Então as pessoas paravam de falar com ela. Só que aí, nessas dela ficar ali na internet, né, conversando com as pessoas, teve uma hora que ela conheceu uma pessoa que meio que topou a ideia. Era um cara que o usuário dele era Slow Hands. O nome verdadeiro do Slow Hands era Robert Glass. Que ele era um cara calado, discreto, não era uma pessoa que super se destacava, assim, sabe, numa multidão. E que também trabalhava com computador, era bem nerdão. Ele era um analista de informática, ele tinha 45 anos, e ele tinha sido divorciado justamente por causa desse interesse dele com a internet, quero dizer, mais ou menos. A ex-esposa do Robert falou que ele foi ficando cada vez mais no computador, mais no computador, mais no computador, que isso virou um ponto, assim, de conflito no casamento deles o tempo inteiro, eles estavam sempre brigando por causa disso, que chegou ao ponto de um dos filhos do Robert falarem assim, pô, mãe, por que o papai não gosta mais da gente? E aí, a ex-esposa dele ficou tão bitolada com isso que ela foi entrar no computador pra ver o que tinha no computador. E aí foi lá que ela viu todos esses posts que ele fazia em fóruns, falando sobre como ele queria torturar pessoas, né, falando de vários desejos sexuais que ele tinha e tal. E aí isso foi demais pra ela, e aí ela saiu de casa e levou os filhos junto. E, enfim, foi mais ou menos aí que o Robert encontrou as postagens da Sharon. E assim, nas 3 semanas que eles ficaram conversando pela internet, eles conseguiram trocar 850 e-mails, tá? Que assim, é um e-mail, não é uma mensagem no WhatsApp. Então, assim, é uma coisa um pouco maiorzinha, né? Deu, no total, 900 páginas de conteúdo que eles trocaram de mensagem. E nessas mensagens, eles iam detalhando tudo que eles queriam fazer um com o outro, assim, com riqueza de detalhes. Todos os planos de fantasias, assim, violentas que eles tinham. Quando os policiais leram todos esses e-mails, eles ficaram, assim, passadíssimos, né? Tinha muita gente que não conseguia acreditar que uma mulher casada largaria o marido e faria isso, iria encontrar com esse cara, se ela quis, de forma voluntária para ser morta, porque os planos eram esses. Não, e assim, não só parecia que a Sharon estava consentindo em ser morta, como ela também estimulava o Robert a ser cada vez mais violento nas mensagens. Ela queria mais dele, ela falava que ela queria ver o pior, ela falava que ela queria, né, ela dava ideias de coisas horríveis que poderiam ser feitas. Ela era uma grande incentivadora de todas essas ideias e pensamentos que o Robert tinha. Então, assim, né, como tava tudo ali, eles descobriram que ela tava indo pra Carolina do Norte pra ver esse homem. E daí os policiais, né, entraram em contato com os policiais da Carolina do Norte, etc., conseguiram encontrar o Robert Glass e começaram a monitorar. E aí ficaram monitorando ele por alguns dias. E aí só viam ele entrando e saindo para trabalhar do trailer dele, que ele morava num trailer, né? E nenhum sinal da Sharon. Até que, assim, dias, né, sem saber o que aconteceu com a Sharon, eles entraram na casa do Robert enquanto ele tinha ido trabalhar com o mandado de busca e apreensão, né, pra ir atrás pra ver o que tinha acontecido. E aí, assim, eles encontraram esse trailer completamente revirado, assim, podre. Tinha muito CD e coisas assim. Tinha droga, tinha muito material, coisa de pornografia espalhado. Tinha muitos brinquedos sexuais e coisas do tipo também. E a pior parte de tudo, eles encontraram revistas que tinham material pornográfico. Quando eles estavam revirando a casa,
eles conseguiram encontrar alguns pertences que eram da Sharon. E aí os policiais ficaram lá, né, procurando e tal, pra ver se achavam alguma coisa dela. Não encontraram, acharam que talvez ela pudesse ter chegado na casa, desistido e ido embora. Mas, eventualmente, eles viram que tinha uma terra recém-mexida bem pertinho do trailer. E aí, uma vez que eles cavaram essa terra, eles encontraram o corpo da Sharon. O corpo dela estava amarrado de uma forma parecida com o que eles tinham visto nas revistas que o Robert tinha, né? E ela também estava com uma corda no pescoço. Na autópsia, eles viram que a causa da morte tinha sido por estrangulamento e viram que ela tinha sofrido vários cortes pela penetração de objetos cortantes. E analisando, eles perceberam que alguns desses cortes já estavam começando um processo de cicatrização, o que significa que isso aconteceu por vários dias. Que quando ela faleceu, já tinha dado tempo dos primeiros cortes começarem a cicatrizar. Então, que foi um processo de vários dias. Quando eles interrogaram o Robert, ele confessou tudo. Ele disse que eles tinham combinado de se encontrar, que ele foi buscar a Sharon na estação de trem e que eles passaram 3 dias no trailer realizando todas as fantasias. Ele disse que sim, ele tinha inserido todos os objetos, inclusive uma arma, e que tudo tinha acontecido com o consentimento da Sharon, que ela queria todas essas coisas. Mas ele disse que o momento que tirou a vida da Sharon foi um acidente, que ele não tinha noção da força que ele estava usando para puxar a corda e que ela acabou falecendo acidentalmente. Isso criou um grande dilema jurídico, porque assim, eles tinham todas as provas de que aquilo ali tinha sido premeditado, porque tinha vários e-mails deles dizendo que queria que ela morresse, e que ela dizendo que ela queria morrer. Mesmo que ele dissesse que foi um acidente, tem um e-mail dizendo que você quer matar a moça durante, e a moça morre durante, você vai me dizer que foi um acidente? Então já fica aí na dúvida se foi um homicídio culposo, quando você não tem a intenção de matar, ou se foi de primeiro grau, quando é premeditado. E aí ainda tem mais uma camada, né? Que a Sharon consentiu com tudo. Era o que ela queria. Ela chegou até a planejar junto dele como que as coisas iriam acontecer. No final de tudo, o Robert fez um acordo judicial. Ele se declarou culpado por homicídio culposo e também culpado de 6 acusações de exploração sexual de menores em segundo grau. Ele tinha posse de material de infantil dentro de casa. E no final ele foi condenado só a 4 anos de prisão. Isso gerou uma grande discussão se a internet também não teria influenciado todos esses desejos nas pessoas, que elas entram em uma coisa e quanto mais elas vão pesquisando sobre aquilo, mais novos desejos vão sendo criados na cabeça delas. Isso foi uma coisa que foi muito discutida na época, se foi a exposição a esses assuntos que criou esse desejo, e também se ela consentir a tudo que estava acontecendo, inclusive ela ser morta, muda o fato de que ele matou alguém. Aqui, é claro que a gente não tá nem entrando na discussão, né, o fato de que ele possuía aquelas revistas com o material né? Isso daí, gente, esquece, não tem nem o que dizer. É óbvio que ele tem que ser preso por causa disso. A única coisa que entra ali na discussão é o consentimento da Sharon, né? E o que causou toda essa situação. Agora a gente vai para o nosso segundo caso. O Armin Maeve, que eu espero estar pronunciando isso certo, nasceu no dia 1º de dezembro de 1961, na Alemanha. O pai dele era policial, ele ganhava muita grana, então ele conseguiu juntar um dinheiro, comprou uma mansão gigantesca, já 36 quartos. E ele teve uma vida ali, um início de vida muito turbulento, sabe? Os pais dele brigavam o tempo inteiro. A mãe dele era super controladora, ele tinha que fazer todas as tarefas de casa. Era um ambiente péssimo, muito hostil. Tão hostil assim que ele tinha os irmãos mais velhos que até saíram de casa porque não aguentavam as brigas. E aí, um tempo depois, o pai também saiu de casa, não aguentava mais. E aí, acabou que ele ficou só ali, ele e a mãe. E a mãe, que era super controladora. E aí, ele tava ali, fazendo todas as tarefas de casa que a mãe mandava, né, com 10 anos, a mãe não dava um carinho, enfim. Foi nessa época que ele começou a ler e tal, pra se distrair, né, dessa realidade dele. E ele fala que ele leu um livro do Robinson Crusoe e que tem uma parte da história que faz menção ao canibalismo. E que foi a partir daí que ele entendeu a possibilidade que ele poderia comer um pedaço de uma pessoa e ficou obcecado com isso. E aí, com 19, ele saiu de casa, se alistou no exército, passou 12 anos nas Forças Armadas, até que, eventualmente, ele começou a beber, e bebeu muito, beber pesado mesmo. Ele se envolveu em 2 acidentes de trânsito, as 2 vezes ele estava bêbado, e aí ele foi expulso do exército. Nessa época que isso tudo aconteceu, ele também estava se questionando um pouco sobre a sexualidade dele, sabe? Ele não sabia se ele era gay, se não era.
As pessoas que conheciam ele, todas achavam que ele era gay, mas meio que falava assim, ai, sei lá, você tem que se descobrir, né? Tipo, a gente não vai ficar aqui dizendo o que você é ou o que você não é, apesar de que a gente acha que você é gay. Enfim, ele voltou pra casa da mãe dele, na época ele tinha 32 anos, que a mãe já tava velha, já não conseguia, não tinha mais condição de cuidar dela mesma, né? Não que ela tivesse cuidado muito dela mesma antes, quando ele era criança também, né? Mas enfim. E ele foi pra lá, vivia de cuidar da mãe, limpar a casa, etc. Nessa época, ele também, né, decidiu que ele precisava ter uma nova profissão, já que ele não estava mais no exército. E aí ele se dedicou a estudar para virar um engenheiro de computação. E ele, inclusive, assim, conseguiu um emprego excelente, trabalhando num banco. E aí, aqui, né, o cara era engenheiro da computação, estamos aí nos inícios dos anos 90, né, quando começa a surgir a internet e tal. Ele vai e se mete na internet. E aí, nessas, ele vai fazer o quê? Pesquisar sobre canibais. Lembra? Ele gosta muito disso. E ele cai numa comunidade online de canibais. E aqui vale lembrar que, gente, anos 90, era tudo mato na internet, não havia leis, regulamentação, nada. Você podia fazer o que você quisesse. E aí ele ficou tão animado de perceber que ele não estava sozinho nessa, que ele até decidiu criar o próprio fórum dele, chamado Café Canibal. E aí ficava esse povo ali falando sobre isso, né? E o Armin, ele até gostava de fingir que ele estava de fato fazendo canibalismo, sabe? Ele comprava pedaço de carne no açougue e aí esculpia para parecer um braço, parecer um pedaço de gente, sabe? Postava as fotos. E aí ele acabou meio que virando um influencer do mundo canibal. Gente, desculpa, que é tão absurdo. Porque a ideia desses fóruns era a galera só ficar falando sobre os desejos. Mas ninguém de fato fazia nada. Então tinha ele que chegava e criava essas imagens e dizia que estava fazendo, né? Era uma coisa muito uau, que incrível. Até que no dia 2 de setembro de 1999, ele chega do trabalho e encontra a mãe morta. E isso pro Armin é um grande alívio. Ele fala, nossa, finalmente essa velha foi embora. Ele se sentiu livre de todo o abuso da mãe dele, controladora pra caramba, ficava enchendo o saco dele. Ele ficou, na real, muito feliz. E foi nesse momento que ele se encontrou naquela mansão de 36 quartos sozinho, que ele decidiu que ele queria explorar mais essas fantasias dele. Ele pegou um dos quartos da casa e transformou em uma masmorra canibal que ele criou pensando em ser o lugar perfeito para ele, de fato, realizar a grande fantasia dele, né, e tirar foto. Então, uns 2 meses depois que a mãe dele morreu, ele começou a postar nesses fóruns todos, procurando alguém que quisesse ser comido. O anúncio dele dizia o seguinte, abre aspas, procura um jovem entre 18 e 30 anos de corpo normal, disposto a morrer. Eu vou te abater e comer a sua carne gostosa. E aí ele recebeu várias respostas, mas as pessoas depois elas sempre desistiam. Acho que as pessoas achavam que era só ali pra bater um papinho, sabe? Conversar. Quando percebia que era de verdade, as pessoas falavam, eita, peraí, não. Até que rolou de um homem realmente se interessar. E aí eles combinaram o encontro, o cara chegou aí na mansão do Armin, só que quando ele chegou lá, ele desistiu. Meio que o Armin explicou, né, o que ia acontecer, aí o cara deu uma surtada e falou que não queria mais. E aí o Armin falou, tá bom, beleza. Abriu a porta de casa e falou, vai. E o cara foi embora, tá? Porque o Armin, por mais bizarro que pareça, ele não queria matar alguém. Ele queria comer alguém. E aí meio que pra isso a pessoa precisava estar morta, pra ele conseguir comer a pessoa, né? Então ele queria que alguém consentisse, alguém também quisesse isso. Porque ele não queria ser um assassino. A brisa dele não é que ele queria matar alguém. Então ele queria que todo mundo ali tivesse de boa com o que fosse acontecer. Aí o Armin continuou a busca dele por alguém que quisesse ser comido. Aí ele encontrou um novo cara que aparentemente estava topando a ideia. O nome desse cara era Bernd Brandes. Eu devo ter matado esse primeiro nome dele, então vamos chamar ele de Brandes só. Ele era engenheiro, ele tinha 34 anos. Ele era casado, mas ele falou pra esposa que ele queria meio que abrir a relação pra explorar com outros homens. Provavelmente ele sabia que ele era gay, né, mas não queria pedir divórcio. A esposa não topou e aí eles se separaram. E o Brandes, ele também estava nesses fóruns de canibalismo. Ele também era uma fantasia que ele se interessava. E ele que escreveu pro Armin se voluntariando para ser comido. O Brandes tinha tanto essa pira que ele deu várias ideias pro Armin de como ele queria que acontecesse, o que ele queria que fosse comido da parte dele, né? Ele disse, inclusive, que um dos maiores sonhos dele era que eles dividissem o pênis dele, né? Assim, cortassem, os dois comessem o pênis. E ele também queria que o crânio dele fosse usado como um cinzeiro. Bem específico. Aí no dia 9 de março de 2001, depois de um tempo que eles já estavam, né, conversando e tal, trocando mensagem, o Brandes foi pra mansão do Armin. Eles tiveram relações
E aí depois o Armin deu, assim, várias pílulas de remédio, de dor e pra dormir, e falou pro Brandes, né, que era pra ajudar na dor do processo. O Brandes teria tomado tudo de forma voluntária mesmo, né, falou beleza e tal, tomou. E o Armin também avisou pro Brandes que ele ia filmar tudo, porque ele queria poder ver depois. E aí, com a câmera gravando, ele pegou e ele cortou o pênis do Brandes. Ele disse que primeiro o Brandes gritou muito, mas que durou pouco, assim, e que começou a sair muito sangue, começou a ter uma hemorragia muito, muito, muito intensa. De acordo com as palavras do Armin, começou a jorrar como uma fonte. Aí o Armin foi pra cozinha, ele picou o pênis todo em cubinhos e fritou com alho, sal e pimenta. E aí depois de fritar ali com óleo, ele serviu tanto ele quanto o Brandes. E aí ele disse que foi horrível, que ele ficou muito decepcionado porque a carne era muito borrachuda, sabe? Não dava nem pra engolir o negócio. Assim, ele disse que era impossível, assim. Eu imagino que provavelmente foi o método de cozimento incorreto. Acho que talvez não tinha que fritar, tinha que fazer de outro jeito. Não que nenhum de nós jamais irá descobrir, mas assim, pensando em carne, né? Pô, se você fritou a carne e ficou assim muito, muito borrachudo, né? Porque você não tinha que ter fritado. Enquanto isso, o Brandy estava jorrando sangue. Aí o Armin pegou e colocou ele na banheira e resolveu meio que deixar ele lá para que ele sangrasse até a morte. Falou, ah, beleza, né? Então uma hora vai. Daí ele deixou ele lá, de vez em quando, a cada uns 15 minutos mais ou menos, ele entrava de novo para ver se ele estava vivo ainda ou não. Ele estava vivo ainda, ele tentou até ler um livro sobre Star Trek, não rolou e tal, o cara continuava lá, ele achou que tava demorando muito, depois de 2 horas esperando o cara morrer, falou, não, beleza, deixa pra lá, eu vou terminar esse negócio aqui. Mais ou menos umas 3 horas depois que o Brand estava lá sangrando na banheira, o Armin pediu desculpas ao Brand e cortou a garganta dele. Depois que o Brand morreu, ele começou todo o processo de cortar, desmembrar e separar a carne. Ele congelou, né, a carne. Ele escondeu essa carne embaixo de umas caixas de pizza ali. E o resto, né, do que sobrou, por exemplo, o crânio do Brandes, ele enterrou no jardim. O Armin disse que, pra primeira vez que ele foi comer aquela carne, ele fez um grande banquete, né? Ele colocou ali a melhor jogo de louças que ele tinha, acendeu vela e etc. Fez a carne com batatas e comeu. E ele disse que a sensação foi muito estranha. Ele falou que é indescritível, assim, porque ele estava realizando o sonho dele de 40 anos e que ele estava finalmente sentindo a conexão perfeita, né? Era assim que ele se sentia comendo a carne de uma outra pessoa. E ele disse que o gosto era um pouco parecido com o gosto de uma carne de porco, só que mais forte. E aí, essa carne que ele deixou congelada, ele foi comendo ao longo, assim, de uns 8 meses. E era assim, ele comia como se fosse uma carne normal. Ele chegava do trabalho e aí falava, ah, eu vou botar na pizza, ah, eu vou fazer um picadinho, ah, eu vou fazer um estrogonofe, sabe? Ele ia usando ali como se fosse uma carne normal na alimentação do dia a dia dele. E ele também tinha tirado várias fotos, né, de todo esse processo. E aí ele foi postando nesses fóruns que ele frequentava. E ele começou a ser, assim, idolatrado. Se ele já era uma figura famosa, né, que a galera gostava muito dele antes, então agora ele era idolatrado porque ele fez, finalmente, o que todo mundo ali queria fazer. E aí foi lá no início de dezembro que ele começou a ficar sem carne e aí ele começou a procurar um novo voluntário para poder reestocar o estoque dele. E aí ele postou em vários fóruns diferentes, né? E foi nessa que um estudante da Áustria estava ali passeando nos sites e encontrou essas fotos. E também encontrou o anúncio do Armin. E aí ele parou e olhou assim e falou, peraí, não, isso aqui tá parecendo real demais da conta. E resolveu ligar pra polícia. Ele ligou pra polícia e falou assim, cara, eu acho que esse cara realmente, de fato, matou alguém. Eu acho que isso aqui não é uma brincadeirinha, uma coisinha assim de roleplay, nada. Eu acho que aconteceu de verdade. Dia 10 de dezembro, a polícia bateu lá na casa do Armin. E aí, enquanto eles estavam procurando, né, investigando a casa dele, eles abriram um freezer e encontraram 23 quilos de carne armazenada. Aí, no primeiro momento, eles perguntaram que carne era aquela. E aí ele falou que era carne de javali. Só que assim, quando eles começaram a olhar a carne de verdade, né, analisar a carne, logo eles viram um pedaço de pele. E aí falaram, não, isso aqui não é carne de javali, não tem como. Tipo assim, claramente isso é uma pessoa. E aí eles perguntaram pra ele, vem cá, isso aqui é uma carne de gente? E aí ele falou que sim. Falou assim. E aí ele confessou tudo que ele tinha feito. Ele mostrou as fitas que ele tinha gravado o processo todo. Contou como tinha acontecido, como ele tinha comido, contou tudo. E ele saiu de casa já preso. Inicialmente, no dia 30 de janeiro de 2004, ele foi condenado por homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar. Ele ficaria preso por 8 anos, 8 anos e meio.
Só que, obviamente, esse caso tinha ganhado muita notoriedade, né? Porque é um caso muito bizarro. E as pessoas ficaram revoltadas de ter sido uma pena tão pequena assim. Porque a defesa do Armin falava: pô, mas o cara consentiu. O Armin não fez nada que não tenha sido permitido dele fazer. E tinha evidências de que o cara tinha consentido. Tinha os e-mails que eles tinham trocado. O cara tinha ido pra casa do Armin por livre e espontânea vontade, mesmo depois de eles terem trocado aqueles e-mails todos. Tudo isso comprovava que o Brandes realmente queria aquilo. E ainda tinha mais uma coisa. Naquela época, canibalismo não era ilegal na Alemanha. Então, não tinha uma lei que eles pudessem dizer: ah, você comeu uma pessoa. Não tinha isso. Então, ele tinha sido acusado de homicídio e acusado de perturbar a paz dos mortos. Que isso daí, aparentemente, era um crime. Mas aí, um tempo depois, por conta de toda essa polêmica, né, foi feito um novo julgamento. E aí, nesse novo julgamento, a defesa alegou que o Brandes não estava em plena consciência de consentir, porque ele estava num estado psicológico instável e ele tinha sido drogado e tinha bebido álcool, né? Por mais que ele tivesse ingerido aquelas drogas de forma consentida também e bebido álcool de forma consentida, ainda assim, isso colocaria ele num estado que ele não conseguiria consentir. E aí, no dia 10 de maio de 2006, o Armin Neives foi condenado à prisão perpétua. O Armin tá preso até hoje. Depois que ele foi preso, ele virou vegetariano. E você consegue encontrar várias entrevistas com ele no YouTube. Ele já deu várias. E ele disse arrepender do que ele fez também. E aí aqui, o que eu quero perguntar pra vocês desses dois casos é se vocês acreditam que existe alguma forma de uma pessoa de fato consentir com esse tipo de coisa, com ser assassinada. O que muita gente diz é que nesses casos, por mais que possa haver um consentimento inicial, não tem como você garantir que a pessoa está consentindo até o final da vida dela. Em algum momento durante esse processo, principalmente enquanto tá tudo acontecendo, essa pessoa pode mudar de ideia. Mas aí ela não consegue mais mudar de ideia a partir daí. E aí esse consentimento foi retirado e você não tem como comunicar esse tipo de coisa. Então que é impossível que uma pessoa consiga de fato consentir com isso, porque você não consegue garantir esse consentimento até o final. Mas eu tenho curiosidade de saber o que é que vocês pensam sobre esses casos. Se vocês acham que sim, que não, que existe algum jeito que as pessoas teriam esse direito ou não. Curiosa. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um unicórnio bem surtado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!